falar um pouco aqui de uma entrevista que o Haddad foi lá fazer no ICL, tava lá o Demore, e o Demore fez várias perguntas, e eu vou trazer alguns cortes aqui para conversar com vocês, dentre eles esse aqui, especificamente o Haddad falando sobre pets. Vamos ouvir aí. A maioria dos bolsonaristas são a favor das bets. São a favor das bets. E eu não sei se nós temos número para mudar a lei. Porque a lei é deles. E uma lei pior do que a atual, porque a lei deles não se cobrava imposto. É interessante falar isso, né? Tem que ter número para conseguir fazer tal coisa. O que é que ele quer dizer aí, né? Tem que ter o quórum, né? Você não consegue aprovar certas coisas você não consegue aprovar nada sem ter um mínimo para isso, né? Então o pessoal geralmente fica dizendo, o Lula é política rebaixada, ele ao invés de acabar com as bets, ele fica taxando. Cara, é o lobby, né? É o lobby pesado. Você não consegue, assim, no, no toque de mágica, você derrubar um império, né? Que foi construído. Então, pra mim, isso daí é igual cigarro, né? Pode esquecer, pode esquecer. É igual cigarro. Você tem que tentar proibir propaganda. Eu imagino que seja natural que um dia proíba propaganda, como foi feito com cigarro. Taxar é um grande início. É um grande início. Não se existia taxa. Quem criou a lei de taxas foi o Lula, né? É importante lembrar disso, que o governo Bolsonaro, o governo Temer abriu o caminho para fazer isso. Foi feito. O que eu digo foi feito a possibilidade de Tibete. O governo Bolsonaro passou inteiro, não criou nenhuma lei para regulamentar nem para ter taxa. E o governo Lula, ele cria a lei para regulamentar. E depois, recentemente, no fim do ano passado, ele aumenta a alíquota, né? Inclusive também sob juro capital próprio, né? E achou fintechs, né? Que aí colocou as fintechs dentro da regulação aí para que fosse mais fácil de fiscalizar as fintechs aí. Para quem não lembra, teve aí os problemas lá com a Carbono Oculto, que a gente descobriu que a Faria Lima estava envolvida num esquema com crime organizado, né? Bet. Então eu não sei se os bolsonaristas no Congresso hoje seriam a favor de limitar, no mínimo, de limitar a ação das bets. Porque eles são a favor. E eles liberaram bet para criança no tempo deles. Você com o CPF de uma pessoa de 15 anos, você conseguia apostar em bet. E hoje tudo isso está proibido. A aposta de criança está proibida, a aposta de beneficiário de programa social está proibida, a aposta de quem a pessoa hoje pode se auto-excluir do ecossistema de bets por um ano, por 6 meses. Isso é outra coisa muito importante, né? Você veja que loucura. Se passou 2 anos do Temer, mais 4 do Bolsonaro, 6. E tinha criança apostando, tinha adolescente apostando. E recentemente, que foi aí a mudança aí que o governo fez, de que beneficiário de Bolsa Família ou de qualquer outro tipo de programa não pode, né? Porque foi descoberto que a galera tava perdendo dinheiro do Bolsa ou do BPC, por exemplo, para apostar em bet. Então aí foi mudando a regulação para que isso não acontecesse mais, né? Isso é um passo importante. Tem um botão de autoexclusão e uma vez acionado, a pessoa não tem como voltar atrás na decisão, aquele CPF fica bloqueado pelo tempo que ela decidiu. O Ministério da Saúde hoje está atuando, porque a gente sabe quem são os apostadores, quanto cada um perdeu. O Ministério da Saúde está atuando para tirar a pessoa da eventual dependência de jogo. Então mudou muito do Bolsonaro para cá. Mas eles estão reagindo, os bolsonaristas, porque eles têm, inclusive, sociedade com o bet. Pois é, tem sociedade com bet. Vamos lembrar aí que teve. Vamos lembrar aí que tem políticos aí famosos envolvidos nessas coisas aí. Por exemplo, tem aí uma matéria recente da Piauí mostrando as relações aí do Ciro Nogueira com o Tigrinho, né? Que é as pegadas de um tigrinho e de um senador tiracolo. Ciro Nogueira deu volta ao mundo com o dono de Bet que defendeu na CPI. Tentou passar em column, mas deixou algumas pistas pelo caminho. E aí a gente vê inúmeras matérias falando sobre isso. Aí a gente vê aqui, por exemplo, essa matéria, né? Bet, Rei do Tigrinho, Bet de Rei do Tigrinho, amigo de Ciro Nogueira, patrocina posts contra Lula nas redes, né? Você vê essa questão. Aí você vê essa notícia aqui, né? PF pede ao STF autorização para investigar senador Ciro Nogueira por conexões com o empresário de Bet.
COAF identifica movimentações suspeitas entre Ciro Nogueira e dono do Tigrinho. A gente vê várias notícias relacionando o Ciro Nogueira a Tigrinho, né? A empresário do Tigrinho. E aí a gente vê que não é só não faz porque não quer, existe um lobby fortíssimo que está controlando as interações do Congresso. Quando a gente vê o Ciro Nogueira viajando em aviãozinho com essa galera. E não só ele não, tá? Tem outras pessoas aqui. Eu só tô citando o Ciro Nogueira porque eu tenho essas matérias aqui que eu vou até deixar aqui nos comentários, não. Na descrição para quem quiser ler, tá bom? E aí você vê que não é assim, né? Um passe de mágica e você agora consegue acabar com a bet. Não tem condições, gente. Não é assim. Olha, se você for procurar, é difícil. Por exemplo, você vai ver um jogo de futebol e tá lá, né? Bet isso, bet aquilo lá. Você vê, a Bet comprou o nome do Campeonato Brasileiro, né? Comprou o nome da Copa do Brasil. Tem um nome Betano, pô, nesses dois campeonatos. Então, não é qualquer coisa, tá? Não é qualquer coisa. O pessoal fala como se não existisse um lobby poderosíssimo por trás. Por isso, inclusive, se demorou tanto para conseguir passar aquela medida que foi no fim do ano passado, onde elevava a alíquota, né? Porque o lobby é muito forte, gente. O lobby é muito forte. De dentro do Senado tem lobista, né? Tudo isso supostamente, tá? Eu não quero levar processo de ninguém. Então veja, né? Se você usa esse argumento de que eu tenho que acabar com a Bet, gente, veja, o Lula quer acabar com a Bet, mas não é uma questão de querer, entendeu? A gente tem que ser maduro o suficiente para entender que não é só questão de eu quero, eu posso, eu consigo. Esses mantras aí de coaches não valem para a vida real da política. Na verdade, não vale para a vida real de porcaria nenhuma, né? Querer não é poder nem aqui nem na China, entendeu? A gente tem que pensar. Eu sei que é um pleonasmo aí, né? Tem que pensar com a cabeça, tá? Não é com o fígado não, gente. Então é isso. Curtam aí, se inscreva, compartilhe, ative o sininho, hype o vídeo, seja membro para ter conteúdo exclusivo e me diga aí o que você achou dessa notícia. Sugira pautas aí, até o próximo vídeo.